E aí, gente, vou, como prometido, né, como combinado, eu vou gravar algumas questões para vocês, certo? Agora, a resolução, certo? Referente à última monitoria que eu não pude dar de forma remota, de forma síncrona, certo? A primeira questão que eu vou resolver vai ser justamente a primeira questão do Brunetti do capítulo 4. É uma questão básica, mas que permite a gente entender alguns conceitos importantes para resolver questões mais difíceis que a gente vai fazer mais para frente. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Então, a questão diz o seguinte: determinar a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões, ou seja, ele quer essa velocidadezinha aqui de saída. Então, e ele diz outra coisa, né? Que o tanque ele tem grandes dimensões, certo? Então a gente vai usar isso já já. E ele pede para considerar o fluido ideal. Se ele pede para considerar o fluido ideal, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, que diz que a energia total em um ponto no fluido é igual à energia total em qualquer outro ponto no fluido, certo? Tá, mas quem é esse H? Quem é essa energia total? Essa energia total é igual à cota, certo? Desse ponto mais a velocidade do fluido nesse ponto ao quadrado sobre 2g mais a pressão nesse ponto dividido pelo peso específico do fluido. Então a gente vai analisar dois pontos aqui, certo? Ele quer saber a velocidade aqui. Então a gente vai analisar justamente um dos pontos vai ser esse nível aqui, vou chamar ele de nível 2. A gente tem outro nível que é a superfície ali da água do tanque, certo? Eu vou chamar de nível 1. Aqui a gente vai ter que adotar um plano horizontal de referência, certo? O PHR, plano horizontal de referência. Nesse caso eu vou adotar essa parte de baixo aqui, certinho? Então vamos lá. Eu preciso aplicar essa equação de Bernoulli ao ponto 1 e ao ponto 2. Então, aplicando ao ponto 1, ela fica o seguinte. A equação de Bernoulli para o ponto 1 fica Z1, que é a cota 1. Vocês vão entender o que é ela. Mais a velocidade nesse ponto ao quadrado sobre 2, mais a pressão nesse ponto dividido pelo peso específico. Então, a gente tem a equação para o plano 1, para o ponto 1, desculpem, para o ponto 1. E a gente pode deixar ela mais simples aqui, certo? A gente pode fazer o seguinte, pode considerar. Eu vou considerar aqui, qual é, esse meu Z aqui, é a distância, certo? Do meu ponto, que eu estou considerando, que eu estou calculando, do meu nível, ao plano horizontal de referência. Ou seja, como a gente adotou isso aqui, a distância é quem? É justamente h. Ou seja, o meu Z1 aqui nesse caso, ele vai ser o h. Quem é a velocidade nesse fluido aqui nesse ponto do fluido? Então é aqui tá. A gente vai ter que lembrar disso. O tanque tem grandes dimensões. O que isso significa? Quando a questão diz que o tanque tem grandes dimensões, vai significar para a gente o seguinte: a gente vai ter uma vazão aqui, ou seja, vai estar saindo água, certo? Se o tanque fosse de pequenas dimensões, esse nível aqui ia começar a baixar, certo? Em um tanque de grandes dimensões, a gente considera que ele não baixa certo nível. Pela vazão aqui, você não dá conta de baixar, né? Porque é grandes dimensões. Se não está baixando aqui, a gente considera que a velocidade nesse ponto é muito, muito, muito pequena. Então a gente considera que a velocidade aqui seja igual a zero. Ou seja, a gente já zera esse fator, certo? E essa pressãozinha aqui, quem é? Essa pressão no ponto 1. Como isso aqui está na superfície da água, esse nível, a pressão é a pressão da atmosfera. Logo, colocar P da atmosfera dividido pelo peso específico. O peso específico da água, certo? O peso específico da água. Então a gente tem a equaçãozinha para o ponto 1. Agora vamos aplicar no ponto 2, certo?
Do ponto 2 é o seguinte, a mesma coisa, só que no ponto 2. Então, Z2 mais V2 ao quadrado, velocidade naquele ponto 2 ao quadrado, que é o que a gente quer, sobre DOG, lembrando que a gente está analisando agora aqui, né? Mais a pressão no ponto 2, dividido pelo peso específico no ponto 2, certo? Quem é Z2? Z2, como eu disse, é a distância do nível que a gente está analisando para o plano horizontal de referência. Percebam que o plano horizontal de referência coincide com o nível 2, ou seja, a distância é zero, então isso aqui vai ser zero, certo? E a pressão 2. Agora a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o que a gente erra é o seguinte: a gente quer saber essa pressão aqui, a gente lembra, eita, vou lembrar lá do princípio de Pascal, né? O de Pascal, se eu não me engano, que a diferença de pressões, certo? Em um ponto e outro é ρ GH, que é a densidade, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura. Ou seja, quanto mais profundo, maior é a pressão, certo? A gente pode confundir com isso. Só que aí a gente tem que saber uma coisa: essa água aqui, quando ela começa a sair aqui, ela já está em contato com a atmosfera. Ou seja, a pressão aqui também é a pressão da atmosfera, certo? Que ela já está saindo aqui. Então, certo? Esse P2 também é a pressão da atmosfera. Então, como minha cota ficou zerada, eu fico com V2 ao quadrado sobre 2G mais P da atmosfera sobre o peso específico da água também. Pronto, achei as duas equaçõezinhas, certo? Achei as duas equaçõezinhas. Calma. Achei as duas equaçõezinhas para cada ponto, que é o H2, né? E agora? E agora eu sei que são iguais. Essas duas são iguais, certo? H1 igual a 2 por ser um fluido ideal. Então basta eu fazer a igualdade. Então eu fico com... Vou colocar o H2 primeiro, certo? H2 igual a H1. Dá no mesmo, para facilitar. Então eu sei que H2 é V2 ao quadrado sobre 2G mais a pressão da atmosfera dividido pelo peso específico da água, nesse caso, ou do fluido, né? E o H1 é o Hzinho ali, mais a pressão da atmosfera dividido por o peso específico. Então aqui a gente já pode fazer outra simplificação. Se eu tenho um termo aqui igual a esse, certo? Eu posso simplesmente cortar. Então eu fico que V2 ao quadrado sobre 2G é igual a H. Isolando V2, eu fico que ele é igual a raiz de 2GH, que é quem a gente quer. Prontinho. Então, a gente sabe, quando a gente tiver essa ocasião aqui, que a velocidade que ele sai aqui é justamente isso. A raiz de 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes essa diferença de altura aqui, certo? Para a superfície. Então, a gente pode usar mais o seguinte, certo? Se tiver alguma dúvida sobre a questão, vocês me falam aí.